Então tá bom, vai. Eu vou fazer. Então vai começar a gravação agora. Tá. Então, esta é a aula do dia 1º de março de 1921. Estamos fazendo a recordação do primeiro ano do livro dos Espíritos. A nossa amiga Cristina vai fazer a prece de abertura. Brenda, feche o microfone, por favor. Vou fechar o meu. Agradecemos por mais uma aula e pedimos que o esclarecimento dessa noite invada os nossos espíritos e façam com que a gente consiga exercer na vida prática aquilo que a gente aprende nas aulas. Que as pessoas tenham mais tolerância umas com as outras, que haja mais amor nos corações e que a gente possa ter um mundo realmente de regeneração. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Assim seja. O Evangelho que é no capítulo 8, item 5. Pecado em pensamento, adultério. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério, mas eu vos digo que todo aquele que olha para uma mulher com desejos libidinosos já cometeu adultério com ela em seu coração. Mateus. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas no sentido mais geral. Jesus a empregou muitas vezes para designar, por extensão, o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como, por exemplo, nesta passagem. Pois se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, entre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado de santos anjos, na glória de seu Pai. Marcos. A verdadeira pureza não está só nos atos, mas também nos pensamentos. Pois quem tem o coração puro, nem sequer pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Esse princípio conduz naturalmente a esta questão. Sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não foi efetivado? Há aqui uma importante distinção a se fazer. À medida que a alma, comprometida com o mau caminho, avança na vida espiritual, aos poucos se esclarece e se despoja de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade aplicada, em virtude de seu livre-arbítrio. Portanto, todo mau pensamento é resultado da imperfeição da alma. Mas, conforme o desejo que tenha de depurar-se, mesmo esse mau pensamento torna-se para ela uma oportunidade de adiantamento, porque o repele com energia. É um indício de uma mancha que ela se esforça por apagar. Não cederá se a ocasião se satisfazer um mau desejo, não cederá se a ocasião de satisfazer um mau desejo apresentar-se. E se tiver resistido, sentir-se-á mais forte e alegre com sua vitória. Aquela alma que, ao contrário, não tiver tomado boas resoluções, procura a ocasião e, se não cumprir um mau ato, não é efeito de sua vontade, mas é a ocasião que lhe falta. Ela é, pois, tão culpada quanto se o cometesse. Em resumo, na pessoa que não concebe o pensamento do mal, o progresso está cumprido. Naquele a quem esse pensamento vem, mas que o repele, o progresso está em vias de seu cumprimento. Naquela, enfim,
que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal ainda está em toda a sua força. Numa, o trabalho está feito. Noutras, está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas nuances na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Tinha caído, Cristina? Não, foi a Lucineire que entrou. Olá. Entrou atrasada para não fazer a prece. Estou sabendo. Hein, Lu? Não fala nada. Boa noite, Lu. Boa noite, bem? Bem, você. Então vamos lá. Vamos ao texto. Então, continuando, nós havíamos parado. O próximo item é espaço universal. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito supõe ilimitado que haverá para lá de seus limites? Isto te confunde. Opa! Sim, vai Eu não estou mostrando para vocês. Vocês já iam reclamar comigo. Tá, vamos apresentar a tela. Então, vamos voltar. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito supõe ilimitado que haverá para lá de seus limites. Isto te confunde a razão? Bem, eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ter outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreender. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que além desse limite alguma coisa há, e assim gradativamente até o infinito. Porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. É interessante essa acepção, essa verdade que eles falam aqui, né? Quando o homem começou a descobrir o espaço, que ele usava o telescópio, né? Ele achava que o limite era logo ali, né? E conforme a ciência vai aumentando, a gente vai vendo cada vez mais distante esse espaço aí. Quando colocaram o Hubble, nós chegamos a 13 bilhões de anos-luz, né? A distância que seria esse espaço infinito. E agora, com esses novos telescópios que estão colocando aí no espaço, logo, logo a gente vai descobrir que é um pouquinho maior, e cada vez mais a gente vai chegando sempre nessa concepção, né? Quanto mais a gente se acha que chegou ao fim do infinito, a gente depois acaba descobrindo que lá não era o fim, era apenas uma parte disso. O vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Não, não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Hoje a ciência, antigamente, eu no começo lá no meu ginásio, lá dizia-se que no vácuo não existia nada, né? Hoje já se sabe que no vácuo existe matéria também, né? Pode não ter o ar que a gente respira aqui na Terra, mas tem matéria por todo esse espaço aí. Tanto assim que hoje os cálculos já levam em consideração a matéria escura que está no espaço, que é aquela matéria que é invisível para os instrumentos, mas sabe-se que tem matéria nessa localidade. Então não existe o infinito? O espaço não é infinito? Ele tem... Sim. Tem um cachorro aqui que ele fica bem em frente à minha janela e não para de latir. Eita, mas... Então ele tem sempre um fim? Nunca vai ser infinito? Pelo que eles estão falando aqui, cada vez que a gente achar que descobriu o fim do infinito, a gente vai descobrir depois que não era o fim, era o meio, e que ele está mais além, e cada vez mais além, né? Então, não sei se um dia
a gente vai conhecer o fim. Mas vamos ver como que é. Existem hoje várias teorias, né? A teoria mais aceita hoje pela ciência é do Big Bang. Isso daí seria a concepção de um único universo. Existem outras concepções que falam que existem vários universos, né? Exato. Então, que a gente passaria de um para o outro. Existe a teoria das bolhas, que a gente estaria como num tanque, aquelas bolhas de sabão, né? Que o nosso universo aqui seria apenas uma bolha de sabão que está em contato com várias outras bolhas. Então, tem muitas teorias. Vamos ver qual que vai ser a verdadeira, né? Então, capítulo 3 da criação, a formação dos mundos. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. O universo foi criado e existe de toda a eternidade com Deus, como Deus. É fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Então, o universo foi criado por Deus, é o que a resposta nos indica aqui, né? Diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Como criou Deus o universo? Para me servir uma expressão corrente e direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênesis. Isso é a Gênesis mosaica, né? Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita, que é o famoso Fiat Lux, né? Podemos conhecer o modo de formação dos mundos? Tudo que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Esse conceito você já abrangeram dessa formação dos mundos ou não? Vocês já perceberam que aquela... Saiu todo mundo aí, todo mundo escondido. Aquela... No Fantástico, né, aquela forma de escrever o Fantástico ali, é como se fosse a formação das estrelas, a formação dos mundos, né? Onde aquela matéria ela vai fazendo vai se juntando, vai formando uma espiral, depois forma um círculo, esse círculo vai se apertando, que fica no centro, acaba virando estrela, porque é a maior porção, e depois, nas suas laterais, formam-se os planetas, né? A coisa de um ano, mais ou menos, apareceu uma foto de a criação, que chama justamente essa junção de matéria, uma criação de uma estrela em formação em que tinha como se fosse uma espinha assim naquela espiral, naquele círculo que está se formando, e ali os cientistas apontaram que seria a formação de um planeta ali. Eu vi o gatinho, hein? Serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em via de formação? Isso está certo. Absurdo, porém, acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Nessa época aqui que a gente está falando, em 1857, quando saiu esse livro, né? Em relação aos cometas, cada vez que aparecia um cometa, o pessoal falava que era um astro de mau agouro, né? Que haveriam muitas mortes e assim por diante. Inclusive, associaram a aparição de alguns cometas com algumas pandemias que nós já tivemos aqui na Terra, né? Então, associavam sempre a aparição do cometa, se bem que a aparição de um cometa, que foi a estrela de Belém, né? Hoje, acha-se que aquilo também foi um cometa, que guiou os reis magos até o nascimento lá de Jesus. Mas, na Idade Média, o conceito era que era um astro de mau agouro. Então, aqui, quando ele fala que é absurdo, é acreditar na influência deles, né?
embora todos os astros, de alguma maneira, influenciem fisicamente a gente. Pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? Sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Isso vai acontecer, né? Daqui a alguns bilhões de anos, o nosso Sol vai se expandir, os planetas mais próximos, que são Mercúrio, Vênus, Terra e provavelmente até Marte, irão ser absorvidos por essa expansão do Sol. Ele vai ter uma explosão que deve mandar o resto dos planetas, uma parte da matéria, para fora dele. E isso daí, com certeza, vai formar uma nova nuvem que futuramente poderá ser incorporada a outros corpos, né? É a mesma coisa com o nosso corpo físico. A gente morre, se queima, enterra alguma coisa, a parte química, a composição material que a gente tem no corpo, ela acaba voltando para o espaço, para a Terra, né? E ela com certeza vai fazer parte de outros corpos. Então, o mesmo acontece. Tudo tem um princípio, toda matéria tem princípio, meio e fim. Sejam os corpos celestes, sejam os corpos dos animais, inclusive os nossos, né? Vai ter princípio, meio e fim, e isso daí vai gerar novos corpos, vai se agregar novos corpos. Poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe. E bem louco será quem pretenda sabê-lo, ou conhecer que número de séculos dura essa formação. A ciência hoje fala que a gente vai ter mais uns 2 ou 3 bilhões de anos aí pela frente, né? A gente não vai estar vivo até lá para saber se eles acertaram ou não, né? Então, e realmente, assim como a vida da gente, a formação dos corpos celestes deve ter a mesma razão, né? Enquanto houver a necessidade de estar vivo, de estar presente, eles estarão. Quando não há mais necessidade, que já cumpriu a missão, ele volta para o todo material. Da formação dos seres vivos. Quando começou a Terra a ser povoada, no começo tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo. Eu vou passar para vocês outra vez aquele filme que eu passei quando fala nessa parte aqui de como começa a Terra, a formação dos seres vivos e assim por diante. E vou passar um outro filme que é a formação das galáxias. Então, vocês começam pelas galáxias e depois vem a formação do nosso planeta. Tá? Eda, arruma tempo para assistir esses filmes, é 1 hora cada um. Ah, pode deixar. Vou ter que arrumar, né? De onde vieram para a Terra os seres vivos? A Terra lhes continha germes, que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram, desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados, e formaram os germes de todos os seres vivos. Esses germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma destas se reuniram, então se multiplicaram. Então o filme também mostra isso daí, começa a formação de proteínas, né? Depois a formação dos primeiros seres vivos, os unicelulares e assim por diante. Então, como diz o próprio Charles Darwin, né? Nós somos o resultado de mutações, inclusive hoje em dia a palavra está em voga com a mutação desse vírus, né? Mas nós somos resultado dessas mutações. E a gente vê com vírus que acontece muito rápido, né? Eu não sei se eu já comentei com vocês, a minha filha, ela estudava a aparição de câncer, ela usava um fungo para fazer esse estudo. Então, esse fungo, em 14
gerações que ele tinha, né? Em 14 gerações, ele sofreu uma transformação que era semelhante a um câncer que estava dando nesse fungo. Então, eles queriam descobrir o mecanismo que causava essa mutação para poder entender o mecanismo que causa a mutação do câncer. Ela dizia que se ela pegasse uma célula humana e tentasse fazer o mesmo que estava fazendo no fungo, poderia levar até 35 anos para que acontecesse essa mutação. E no fungo, em 14 dias, ela conseguia fazer toda essa transformação, todas essas mutações para chegar à transformação. Eles, com esse estudo, descobriram muita coisa, não descobriram ainda o gatilho do câncer, mas sabe-se muitas coisas em relação ao câncer. Tá? Onde estão os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começarem existência nova em novo globo. Isso quer dizer que esse material foi recolhido do espaço e veio para cá, e a gente já tinha desde o princípio da Terra todos esse material, né, latente aqui no globo. Aqui o Kardec explica a química, né? A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontrem nas condições precisas. A menor perturbação nestas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou, pelo menos, para obstar à disposição regular que constitui o cristal. Porque não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Durante anos se conservam germes de plantas e de animais, que não se desenvolvem senão a uma certa temperatura e em meio apropriado. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de séculos. Há, pois, nesses germes um princípio latente de vitalidade que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. O que diariamente ocorre debaixo das nossas vistas, porque não pode ter ocorrido desde a origem do globo terráqueo, a formação dos seres vivos, saindo eles do caos pela força mesma da natureza, diminui de alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso. Corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder a se exercer sobre a infinidade dos mundos por meio de leis eternas. Essa teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. Então, cada vez mais Deus tira esses limites, aí a gente vai aprendendo cada vez um pouquinho mais, né? Ainda há seres que nascem espontaneamente. Aqui também cabe uma explicação. Na época de Kardec, achava-se que se vocês deixarem farinha, alguns legumes, né, dentro de um saco fechado, depois de algum tempo aparecem os bichinhos lá. Eles achavam que era da geração espontânea isso daí, que a vida nascia espontaneamente. Hoje sabe-se que o germe que nasceu lá, o bichinho que nasce no feijão, nos cereais, que ele já estava ali há algum tempo, né? Na farinha são os ovos que, mesmo depois de passar pela moagem da farinha, esses ovos eles subsistem inteiros, que vão dar origem àqueles bichinhos da farinha, dos vários alimentos que a gente tem aí, que acabam aparecendo esses bichinhos, a gente não sabe de onde veio aquela coisa, né? Mas, com certeza, alguém botou o ovinho lá. Então, sobre a espontaneidade, né? Ainda há seres que nascem espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida que lhes é necessária à existência? É um mundo minúsculo que dormita e se cria. Hoje, a gente já sabe que dentro do nosso corpo a gente tem uma infinidade de bactérias, né? Até alguns vírus circulando aqui dentro do corpo. E quando o corpo deixa de ter vida, algumas dessas bactérias acabam consumindo o próprio corpo da gente, né? Então,
A gente é, na realidade, um mundo. Isso daí, na aula passada, tinha um comentário, inclusive, que eu passei para vocês. A gente é um mundo à parte, né? A gente tem todo um universo aqui de bactérias, de seres minúsculos que convivem com a gente, né? Hoje já se sabe, por exemplo, que em determinadas regiões, de acordo com o clima e de acordo com a alimentação que as pessoas usam, que elas têm no trato intestinal determinados tipos de bactérias. Por isso que, às vezes, quando a gente viaja, vai para um país totalmente diferente do nosso, né? Chega lá, a comida acaba sendo indigesta para a gente, justamente porque o nosso trato intestinal não tem as bactérias adequadas para nos ajudar a consumir aquele elemento. A gente teria que passar algum tempo no local para adquirir, inclusive, essas bactérias, e isso aí a gente só vai adquirir no convívio com outras pessoas, né, para que a gente possa realmente ter o mesmo tratamento que eles têm em relação a esses alimentos. O mesmo acontece com a gente aqui. Se vem alguém de fora que o pessoal começa a colocar feijoada na pessoa, se não tiver o nosso grupo de bactérias, ela vai pesar bastante para ela, né? A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou no limo da terra. Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Não. Todos os nossos cálculos são quiméricos, né? É interessante aqui também, né, como no espaço a gente cada vez mais vai descobrindo que tem um ancestral bem mais antigo do que a gente imaginava, né? Hoje em dia dizem que aquela luz é o esqueleto mais antigo, que tem 2.100.000 anos, né? Logo, logo acha um outro aí que vai ser mais antigo que ela. Aí, até o dia que a gente vai admitir que temos a mesma origem que os macacos. Tem muita gente que acha que não. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens, como na origem dos tempos? O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra, observaram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação, para os transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Aí eu fui buscar na Gênesis o que fala sobre essa parte aí, que é o complemento. Vocês lembram que eu falei que o primeiro livro, muita coisa a gente encontra na Gênesis, né? Então, no capítulo 10, que é a Gênese orgânica, ele fala sobre a formação primária dos seres vivos. Então, aqui engloba todos os seres vivos, seja animal, seja vegetal, seja vírus, seja bactérias, estariam todos nessa formação primária. E dizem que vírus não tem vida, né? Porque ele não tem o DNA, mas o bichinho está aí, se reproduz adoidado. Então, a Leda tem exemplo para dar para a gente. Tempo houve em que não existiam animais. Logo, eles tiveram um começo. Cada espécie foi aparecendo à proporção que o globo adquiria as condições necessárias à existência delas. Isto é positivo. Como se formaram os primeiros indivíduos de cada espécie, compreende-se que, existindo um primeiro casal, os indivíduos se multiplicaram. Mas esse primeiro casal, de onde saiu? É um desses mistérios que entendem com o princípio das coisas e sobre os quais apenas se podem formular hipóteses. A ciência ainda não pôde resolver o problema. Pôde, entretanto, pelo menos encaminhá-lo para a solução. É esta a questão primordial que se apresenta. Cada espécie animal saiu de um casal primitivo ou de muitos casais criados, ou, se o preferirem, germinados simultaneamente em diversos lugares? Esta última suposição é mais provável. Pode-se mesmo dizer que ressalta da observação. Com efeito, o estudo das camadas geológicas atesta
nos terrenos de idêntica formação e em proporções enormes, a presença das mesmas espécies em pontos do globo muito afastados uns dos outros. Essa multiplicação tão generalizada e, de certo modo, contemporânea, porém possível, com um único tipo primitivo. Aqui tem a nota do editor que, segundo Charles Darwin, viveu entre 1809 e 1882, ele era um naturalista britânico, e ele fala da origem das espécies, né? Então, ele é praticamente contemporâneo de Kardec. Desculpa, posso fazer uma pergunta? Não, mas pode. Por que, desculpa a pergunta, pode ser assim meia boba, mas a gente foi originado no macaco. Por que do macaco? Porque ele era o mais inteligente? De tantas espécies que existiam, para chegar até o homem. Hoje em dia, se você pegar os primatas, né, que inclui todos os macacos, inclusive a gente, você vai ver que eles têm um certo grau de inteligência. Muitos macacos criam ferramentas. Você pega aqui o macaco prego, que é muito comum aqui no Brasil. Você já viu os bichinhos usando ferramentas? Pegando pedra para quebrar castanha, às vezes para cortar. Então, em cada local, dependendo da necessidade que eles têm no local, eles acabam criando uma ferramenta própria para alimentação ali naquele local. E o macaco prego tem quase todo o Brasil, né? Se a gente pegar o chimpanzé, por exemplo, já fizeram alguns estudos com o chimpanzé, a memória do chimpanzé é muito melhor que a nossa. Se você coloca aquele negócio lá de colocar várias coisas, você tem que ir na sequência colocando, adivinhando as coisas, o chimpanzé ele tem mais capacidade que o ser humano de lembrar a posição em que está e fazer a sequência correta. Mesmo em algumas situações, eles conseguem ter atitudes quase que humanas, né? Tanto o chimpanzé quanto Esse que você falou, macaco prego? Não. Aquele macaco vermelho que é lá da Ásia, o orangotango. O orangotango também é bem criativo, né? Então, esses animais têm uma inteligência superior. Você pega, hoje em dia, a gente já sabe que outros animais, por exemplo, você pega um golfinho, o golfinho tem uma criatividade tremenda, né? O golfinho dentro da água é considerado o animal mais inteligente. Se a gente pega aquela baleia assassina que o pessoal fala, é um tipo de golfinho, né? Então, eles se unem para conseguir alimento, eles se unem para criar armadilhas, para cercar um cardume para que eles se alimentem e assim por diante. Fora as brincadeiras que eles fazem, né? Então, existe inteligência em vários animais, né? No começo, a nossa inteligência é semelhante a deles. Depois foi indo, a gente foi desenvolvendo, e aí a gente pode considerar que teve o dedo de Deus nessa evolução, né? Para que a gente chegasse à parte nominal, né? Mas com certeza a gente tinha o tamanho certo, estava no lugar certo, no momento certo. O livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, ele fala que a primeira civilização a surgir aqui, o primeiro povo, né, o primeiro, foi, ali ele cita que foram os amarelos, e depois vieram os negroides. Então, hoje já existe uma parte da ciência que acha que os amarelos, né, são os mongóis. Alguém está com o microfone aberto aí, está fazendo barulho. Sou eu. Que os mongóis, eles eram ou contemporâneos dos negroides ou surgiram bem na mesma época, que é o que inclusive está falando aqui o texto, né? Que aparece em vários locais. Então, achar que saiu um ser lá, que desceu da árvore lá na África, que povoou o mundo, eu acho que é um pouco de exagero. Com certeza, a gente vai ver isso vai acontecer em vários locais da Terra, né?
Eu acho que quando a gente puder ter mais informações, a gente vai descobrir que ou eles são contemporâneos ou não teve muita influência. Hoje em dia já se fala do Neandertal, já se fala de um outro ser que viveu ali perto da Rússia, já tem o homem de Cro-Magnon, que era na França, e assim por dentro. Então nós vamos tendo vários seres que têm uma genética um pouco diferente do Homo sapiens, né? Até que surja o Homo sapiens. Então, talvez o cruzamento dessas raças é que tenha chegado ao Homo sapiens, que é um pouco mais desenvolvido que o Homo erectus, né? Que antecede o Homo sapiens. Está respondido? Está respondido. Então, tá bom. Essa última vez que eu estudei, que foi na época da escola, né? Entre a última espécie e o homem, havia um elo ainda perdido aí, né? Ainda não, esse elo não foi descoberto até hoje, tá? Você sabe qual que é esse elo? Não. Não, é o pé. Porque o nosso pé é diferente se você pegar todos os macacos, eles têm o pé deles parece a mão. Então o polegar do pé deles é separado como na nossa mão. E isso é que eles falam que é o elo perdido, achar esse pé quando o polegar já não esteja mais separado, que o polegar esteja junto com os outros dedos para formar o pé. Mas isso aí não pode ser uma mutação? Com certeza é mutação, né? Mas ainda não... Possa ficar melhor em pé, né? Não sei. Ter um que até equilíbrio hoje, melhor. sim, mas até hoje não encontraram em que o dedão, por exemplo, ele começa a ficar próximo, embora ele esteja... Olha aqui minha mão. Deixa eu diminuir a tela. Tá vendo minha mão? Tô. Tá? Então, hoje a nossa mão é assim. Não encontraram um ser que tenha, por exemplo, essa posição, para depois chegar a ficar todos juntos. Entendeu? Então, esse é o elo perdido. Na hora que encontrarem esse ser aqui, vão falar, bom, aí eles vão conseguir geneticamente, talvez procurar qual o antecessor realmente do homem. Hoje em dia existem várias hipóteses, né? Então, todos os primatas que ficavam em pé, eles são considerados como antecedentes ao homem. Por isso que a Lúcia está 2.100.000 anos antes da gente, né? Então, vamos continuar. Compreendeu? Então, tá bom. Então, vamos voltar aqui. Do outro lado, a vida de um indivíduo, sobretudo de um indivíduo nascente, está sujeita a tantas vicissitudes que toda uma criação poderia ficar comprometida. Sem a pluralidade dos tipos, o que implicaria uma imprevidência inadmissível da parte do Criador Supremo. Aliás, se num ponto um tipo se pode formar, em muitos outros pontos ele se poderia formar igualmente por efeito da mesma causa. Tudo, pois, concorre a provar que houve criação simultânea e múltipla dos primeiros casais de cada espécie animal e vegetal. Então, criação simultânea em vários locais, tá? Não em um único local. Isso aqui é mais filosófico, se bem que Darwin fez alguma a respeito disso. Mas é mais filosófico isso aqui, você achar que houve formação em vários locais. Hoje a ciência já está começando a aceitar que as mutações não acontecem por acaso e elas acontecem simultaneamente em vários locais. Mas até bem pouco tempo acreditava-se que não, que acontecia num local e dali por ela ser mais vantajosa, ela acabava suplantando as outras, né? A formação dos primeiros seres vivos se pode deduzir, por analogia, da mesma lei em virtude da qual se formaram e formam todos os dias os corpos inorgânicos. À medida que se aprofunda o estudo das leis da natureza, as engrenagens que, de início, pareciam tão complicadas, se vão simplificando e confundindo na grande lei de unidade que preside a toda a obra da criação.
Isso se compreenderá melhor quando estiver compreendida a formação dos corpos inorgânicos, que é o degrau primário daquela outra. Então, o corpo orgânico é todo aquele que tem vida, né? O corpo inorgânico é todo aquele que não tem vida, que são os minerais. Quando a gente começar a compreender então, os corpos inorgânicos, né, é que a gente vai começar a entender melhor a formação dos corpos orgânicos. A química considera elementares umas tantas substâncias, como oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, cloro, iodo, flúor, enxofre, fósforo e todos os metais. No caso aqui, o azoto, na época, é considerado como um elemento natural, né? Mas na realidade o azoto é uma molécula de hidrogênio, de oxigênio. Combinando-se, elas formam os corpos compostos, que são os óxidos, os ácidos, os álcalis, os sais e as inúmeras variedades que resultam da combinação deles. A combinação de dois corpos para formar um terceiro exige especial concurso de circunstâncias, seja um determinado grau de calor, de sequidão ou de umidade, seja um movimento ou um repouso, seja uma corrente elétrica, etc. Se essas circunstâncias não se verificarem, a combinação não se operará. Por meio da seleção natural, as espécies teriam evoluído pelo processo de seleção natural. Aqui já é a lei de Darwin, tá? Ou seja, os indivíduos mais aptos a sobreviver em um determinado ambiente apresentam mais probabilidade de gerar uma prole que herde suas características genéticas e, por sua vez, sofrem perceptíveis mutações genéticas de geração em geração. Ao longo de séculos, um acúmulo de pequenas mutações genéticas acaba resultando em grandes modificações e aperfeiçoamentos se compararmos com a primeira geração daquela espécie, podendo surgir até novas espécies bem diversas da primeira. A gente está vendo acontecer isso daí com o Covid, né? Ele está mudando, já tem, acho que 9 cepas aí, e cada vez mais contaminantes. Ele tem apenas um ano que está entre nós, né? A teoria mais aceita atualmente é, então, a de que todas as espécies do planeta estão, de alguma forma, interligadas, das mais simples às mais complexas. Quando há combinação, os corpos componentes perdem suas propriedades características. Então, os compostos que deles resultam adquirem outras, diferentes daqueles. É assim, por exemplo, que o oxigênio e o hidrogênio, que são gases invisíveis, quimicamente combinados, formam a água, que é líquida, sólida ou vaporosa, conforme a temperatura. Na água, bem dizer, já não há oxigênio nem hidrogênio, mas um corpo novo. Decomposta essa água, os dois gases tornados livres recobram suas propriedades. Já não há água. A mesma quantidade desse líquido pode ser, assim, alternativamente decomposta e recomposta ao infinito. Isso aqui acontece com todos os seres inorgânicos, né? Todos os elementos químicos. Então, a gente pode combinar esses elementos, nós vamos formar sais, nós vamos formar ácidos, nós vamos formar bases, nós vamos formar os álcalis, né, que ele falou aqui em cima, mas os óxidos, aí são as combinações com oxigênio, os ácidos, que são as combinações com hidrogênio, os álcalis, que já tem a participação de carbono, e os sais, que é a combinação de base com ácido. Então, nós podemos ter, pela reação química, como os dois elementos químicos interagem entre si, em alguns casos a gente precisa de um efeito físico. Então, por exemplo, quimicamente, se eu ligar flúor, eu não lembro qual que é o... Tem uma molécula do flúor que ela, quimicamente, você não consegue mais quebrá-la. A única forma de quebrar essa molécula seria através de um efeito físico. Aí seja calor, seja frio, né? Tem que ser uma corrente elétrica, alguma coisa assim, para podermos quebrar essa formação iônica que tem o flúor com o cálcio, não lembro qual que é o outro elemento. Tá? Então, por exemplo, se você pega aquela
panela que é antiaderente. Aquilo ali é uma formação com flúor. E ela acaba não reagindo com nada. Por isso que qualquer coisa que você coloque ali, parece que ela está tem um monte de óleo embaixo. Na realidade é porque aquela molécula lá é uma molécula que, para ser quebrada, ela vai precisar ter uma determinada efeito físico. Calor já não é porque ela vai no fogo, né? A composição e decomposição dos corpos se dão em virtude do grau de afinidade que os princípios elementares guardam entre si. A formação da água, por exemplo, resulta da afinidade recíproca que existe entre oxigênio e hidrogênio. Mas se puser em contato com a água um corpo que tenha com oxigênio mais afinidade do que este tem com hidrogênio, a água se decompõe, o oxigênio é absorvido e o hidrogênio se liberta. Já não haverá água. Realmente, né? Se a gente coloca água em cima do ferro, o ferro ele vai deslocar o hidrogênio e vai reagir com o oxigênio. Então o ferro vai enferrujar, a água vai ser decomposta. Isso é uma reação química. É aquilo que eu falei, o ferro ele tem um potencial iônico maior que o hidrogênio. Aqui tem uma explicação sobre essa reação. Eletronegatividade é a maior ou menor tendência de um átomo para receber elétrons e formar um íon negativo. Os corpos compostos se formam sempre em proporções definidas, isto é, pela combinação de uma certa quantidade dos princípios constituintes. Assim, para formar a água são necessárias uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio. Se duas partes de oxigênio forem combinadas com duas de hidrogênio, em vez de água ter-se-á o dióxido, eu acho que é dióxido de hidrogênio ou dióxido de hidrogênio. Líquido corrosivo formado, no entanto, dos mesmos elementos que entram na composição da água, porém, noutra proporção. Esse dióxido de hidrogênio aqui é a água oxigenada, que a gente chama, que é o maior descolorante que existe. Tanto assim que se você passar no cabelo, ele vai ficar loiro, depois vai ficar branco, tá? E consegue reagir com muita coisa. Tal, em poucas palavras, a lei que preside a formação de todos os corpos da natureza. A inumerável variedade deles resulta de um número pequeno de princípios elementares combinados em proporções diferentes. Por exemplo, o oxigênio combinado em certas proporções com carbono, enxofre ou fósforo forma os ácidos carbônico, sulfúrico e fosfórico. O oxigênio e o ferro formam um óxido de ferro ou ferrugem. O oxigênio e o chumbo, ambos inofensivos, dão origem aos óxidos de chumbo, tais como o litargílio, o alvaiate, o mínio, e são venenosos. O oxigênio com os metais chamados cálcio, sódio, potássio, forma cal, a soda e a potássio. A cal unida ao ácido carbônico forma os carbonatos de cal ou pedras calcárias, tais como o mármore, a cré, as estalactites das grutas, unida ao ácido sulfúrico, formam o sulfato de cálcio ou gesso, e o alabrasto. Ao ácido fosfórico, o fosfato de cálcio, base sólida dos ossos, o cloro e hidrogênio formam o ácido clorídrico ou hidroclórico. O cloro e o sódio formam o cloreto de sódio, sal de cozinha, né? Sal marinho. Todas essas combinações e milhares de outras se obtêm artificialmente em pequenas quantidades nos laboratórios de química. Elas se operam em larga escala no grande laboratório da natureza. Em sua origem, a Terra não continha esses materiais em combinação, apenas volatilizados seus princípios constitutivos. Quando as terras calcárias e outras tornadas pedrosas com o tempo se lhe depositaram na superfície, aquelas matérias não existiam inteiramente formadas. Porém, no ar se encontravam em estado gasoso todas as substâncias primitivas. Precipitadas por efeito do resfriamento, essas substâncias, sob império de circunstâncias favoráveis, se combinaram, segundo o grau de suas afinidades moleculares. Foi então que se formaram as diversas variedades de carbonatos, de sulfatos, etc., a princípio em dissolução nas águas, depositadas depois na superfície do solo. Suponhamos que por uma causa qualquer, a Terra voltasse ao estado primitivo de incandescência. Tudo se decomporia, os elementos se separariam, todas as substâncias fusíveis se fundiriam, todas as que são volatilizáveis se volatilizariam,
Depois, outro resfriamento determinaria nova precipitação e, de novo, se formariam as antigas combinações. Então, o que a geologia fala, né? O primeiro derrame de lava que nós tivemos são as formações graníticas. O segundo derrame que a gente tem já são as formações calcárias. Então, quando os geólogos vão estudar a Terra, eles vão vendo essas camadas, né? Por exemplo, Fernandópolis, que tem alguém que é de Fernandópolis, Birigui, onde eu morava, a gente tinha um lençol de água que chamava-se não sei o que, Bauru. Então, as fontes de água que saíam no meu município lá, todos eles vinham desse, esqueci o nome agora, não sei o que, Bauru. E a camada mais baixa era a formação Botucatu. Então, a que vinha de Botucatu, ela ia correr lá no Rio Paraná. Então, depois das nascentes, as nascentes de Bauru, elas vão mais ou menos até a Araçatuba. E a Araçatuba até o Rio Paraná são 160 quilômetros, mais ou menos. Então, as nascentes que vão surgindo depois dessa formação Bauru, elas vêm todas da formação Botucatu. Por exemplo, em Ribeirão Preto, eles conseguem água daquele aquífero do Guarani, porque o aquífero lá está bem perto da superfície. Hoje já não está tão perto assim, que já estão tendo que fazer poços artesianos, né? Mas esse aquífero do Guarani pega desde Ribeirão Preto, ele passa todo o estado de São Paulo, todo o estado do Mato Grosso e vai até o Paraguai. Então, um dos maiores aquíferos, é uma reserva de água que a gente tem no subsolo, que fica abaixo dessa formação Botucatu. Então, Botucatu é basalto, que é um outro tipo de derrame, é outra espécie de lava que teve. E assim vem camada sobre camada, foram os vários camadas formadas pelas erupções vulcânicas, né? E depois a gente tem a decomposição dessas camadas e vai formando as camadas sedimentares, que são de sedimentos. Isso é interessante quando a gente vai conhecendo o princípio das coisas. Estas considerações provam quanto a química era necessária para a inteligência da Gênese. Antes de se conhecerem as leis da afinidade molecular, não era possível compreender-se a formação da Terra. Essa ciência lançou grande luz sobre a questão, como fizeram a astronomia e a geologia, de outros pontos de vista. A formação dos corpos sólidos, um dos mais notáveis fenômenos é a da cristalização, que consiste na forma regular que assumem certas substâncias, ao passarem do estado líquido ou gasoso ao estado sólido. Essa forma, que varia de acordo com a natureza da substância, é geralmente a de sólidos geométricos, tais como o prisma, o romboide, o cubo, a pirâmide. Toda a gente conhece os cristais de açúcar Candy, os cristais de rocha, ou sílica cristalizada. São prismas de 6 faces que terminam em pirâmide igualmente hexagonal. O diamante é carbono puro, ou carvão cristalizado. Os desenhos que no inverno se produzem sobre as vidraças são devidos à cristalização do vapor de água durante a congelação, sob a forma de agulhas prismáticas, né? Se a gente olhar um floco de neve, a gente vai ver essa formação que ele está falando aqui. Como aqui a gente não tem inverno, não dá para entender essa cristalização. Mas no caso aqui do diamante, né? O diamante é formado por carbono, o carvão é formado de carbono, o grafite é formado de carbono. Então, são 3 formas do mesmo elemento químico, e cada um com uma formação de cristal, né? O grafite ele é super macio, ao passo que o diamante é o elemento mais duro que a gente tem aqui na Terra, né? A disposição regular dos cristais corresponde à forma particular das moléculas de cada corpo. Essas partículas, para nós infinitamente pequenas, mas que não deixam por isso de ocupar um certo espaço, solicitadas umas para as outras pela atração molecular, se arrumam e justapõem segundo o exigem suas formas.
de maneira a tomar cada uma o seu lugar em torno do núcleo, o primeiro centro de atração, e a constituir um conjunto simétrico. A cristalização só se opera em certas circunstâncias favoráveis, fora das quais ela não pode dar-se. São condições essenciais o grau de temperatura e o repouso absoluto. Compreende-se que um calor muito forte, mantendo afastadas as moléculas, não lhes permitiria condensarem-se e que a agitação, impossibilitando-lhes um arranjo simétrico, não lhes consentiria formar senão uma massa confusa e irregular, donde o não haver cristalização propriamente dita. Realmente, se a cristalização fosse tão fácil assim, todo mundo faria diamantes, né? Hoje sabe-se que para fazer o diamante você precisa ter, além da pressão, você precisa ter uma temperatura ideal, né? Então, você tem que ter a compressão e a temperatura. A lei que preside a formação dos minerais conduz naturalmente à formação dos corpos orgânicos. A análise química mostra que todas as substâncias vegetais e animais são compostas dos mesmos elementos que os corpos inorgânicos. Esses elementos são oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, os que desempenham o papel principal. Os outros entram acessoriamente. Como no reino mineral, a diferença de proporções na combinação dos referidos elementos produz todas as variedades de substâncias orgânicas e suas diversas propriedades, tais como os músculos, os ossos, o sangue, a bile, os nervos, a matéria cerebral, a gordura, os animais, a seiva, isso eu falei nos animais, né? A seiva, a madeira, as folhas, os frutos, as essências, os óleos, as resinas, etc., aparecem nos vegetais. Assim, na formação dos animais e das plantas, nenhum corpo especial entra que igualmente não se encontre no reino mineral. Então, aqui tem duas explicações. A primeira é sobre os óleos e resinas ali, os tecidos orgânicos que formam os músculos, os ossos, o sangue, o caule, etc., são constituídos por células, seres vivos microscópicos que desempenham funções especializadas, necessárias ao funcionamento de cada órgão do ser a que pertençam. Depois, sobre os vegetais. Semente, como em todos os ovos que presidem à formação dos seres vivos, encontram-se presentes os genes que contêm o código genético com as informações necessárias à formação da planta. Então, é interessante quando ele fala o ovo é a maior célula que a gente conhece, né? O ovo é uma célula só. Alguns exemplos comuns darão a compreender as transformações que se operam no reino orgânico, pela só modificação dos elementos constitutivos. No suco de uva não há vinho nem álcool, mas apenas água e açúcar. Quando o suco fica maduro e são propícias as condições, produz-se nele um trabalho íntimo, a que se dá o nome de fermentação. Aqui também a fermentação é causada por bactérias, tá? Por esse trabalho, uma parte do açúcar se decompõe. O oxigênio, o hidrogênio e o carbono se separam e combinam nas proporções necessárias a produzir o álcool. De sorte que, em se bebendo o suco de uva, não se bebe realmente álcool, pois que esse não existe. Se forma das partes constituintes da água e do açúcar, sem que haja em suma uma molécula a mais ou a menos. No pão e nos legumes que se comem, não há certamente carne, nem sangue, nem osso, nem bile, nem matéria cerebral. Entretanto, esses mesmos alimentos, decompondo-se e recompondo-se pelo trabalho da digestão, produzem aquelas diferentes substâncias tão só pela transmutação de seus elementos constitutivos. Semente de uma árvore não há madeira, as folhas, flores ou frutos, e fora ele pueril, crer-se que a árvore inteira, sob microscópica forma, ali se encontra. Quase não há sequer na semente oxigênio, hidrogênio e carbono em quantidade necessária a formar uma folha da árvore. A semente contém um germe que desabrocha em favoráveis condições. Esse germe desenvolve por efeito dos sulcos que aure da terra e dos gases que aspira do ar. Tais sucos, que não são lenho, nem folhas, nem flores, nem frutos, infiltrando-se na planta e formam a seiva, como nos animais formam o sangue.
levada pela circulação a todas as partes do vegetal. A seiva, conforme o órgão que vai ter e onde sofre uma elaboração especial, se transforma em lenha, folhas e frutos, como o sangue se transforma em carne, osso, bile, etc. Contudo, são sempre os mesmos elementos: oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono. Aqui tem um erro conceitual, né? O sangue ele não se transforma em carne. O que vai se transformar em carne são os alimentos que ele leva, né? O sangue em si está sempre na corrente sanguínea, que é principalmente os glóbulos vermelhos são formados de ferro, e os glóbulos brancos que são a defesa do corpo. Aqui tem uma nota do Allan Kardec. O quadro abaixo da análise de algumas substâncias mostra a diferença de propriedades que resulta da só diferença na proporção que entram os elementos constituintes. Sobre 100 partes temos, e tem os elementos que compõem, né? O carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o azoto. No açúcar de cana, 42 mil, deve ser átomos, né? De carbono, 6.900 de hidrogênio e 50 mil de oxigênio. No açúcar de uva tem 36 mil de carbono, 6.780 de hidrogênio e 56.510 de oxigênio. No álcool, 51.980, 13.700, 34 mil de oxigênio. Então aqui está colocando, né, sempre a mesma composição, carbono, hidrogênio e oxigênio, em proporções diferentes. Eles fazem a combinação que vai dar origem ao açúcar de cana, açúcar de uva, o álcool, o azeite de oliva, o óleo de nozes, a gordura, fibrina e a fibrina. Então, cada um são produtos diferentes, mas que têm a composição química semelhante, né? Elas não são iguais porque elas estão em números diferentes. As diferentes combinações dos elementos para a formação das substâncias minerais, vegetais e animais não podem, pois, operar-se a não ser nos meios e em circunstâncias propícias. Fora dessas circunstâncias, os princípios elementares estão numa espécie de inércia. Mas desde que as circunstâncias se tornam favoráveis, começa um trabalho de elaboração. As moléculas entram em movimento, agitam-se, atraem-se, aproximando-se e se separam em virtude da lei de afinidades. E, por suas múltiplas combinações, compõem infinita variedade das substâncias. Desapareçam essas condições e o trabalho subitamente cessa, para recomeçar quando elas de novo se apresentarem. É assim que a vegetação se ativa, enfraquece, para e prossegue, sob a ação do calor, da luz, da umidade, do frio ou da seca. Que esta planta prospera num clima ou num terreno e se estiola ou perece em outros, né? É interessante que, se a gente consumir esses itens aqui, né, o açúcar, o álcool, o azeite e tal, todo alimento que a gente consome vai se transformar em açúcar. Seja o puro açúcar, seja o álcool, seja o azeite, o óleo, a gordura, a fibrina. Todos eles se transformam em açúcar. O excesso de açúcar se transforma em gordura no corpo, né? Quando a gente precisa de excesso de energia, essa gordura é transformada em açúcar, que é o que vai alimentar as nossas células. O que diariamente se passa às nossas vistas pode colocar-nos na pista do que se passou na origem dos tempos, porquanto as leis da natureza não variam, visto que são os mesmos os elementos constitutivos dos seres orgânicos e inorgânicos, que os sabemos a formar incessantemente em dadas circunstâncias, as pedras, as plantas e os frutos. Podemos concluir daí que os corpos dos primeiros seres vivos se formaram como das primeiras pedras, pela reunião das moléculas elementares em virtude da lei de afinidade, à medida que as condições da vitalidade do globo foram propícias a esta ou aquela espécie. Ixi, está longe, hein? A semelhança de forma e de cores na reprodução dos indivíduos de cada espécie pode comparar-se à semelhança de forma de cada espécie de cristal, justapondo-se sob a ação da mesma lei. As moléculas produzem conjunto análogo. Nota do editor: hoje sabemos que os processos de reprodução de qualquer ser vivo dependem das informações contidas nos genes dos ascendentes do ser que está sendo gerado. Cada indivíduo, com as características e funções de seus órgãos, está relacionada com o ambiente em que vive, o que o torna melhor adaptado e garante a sobrevivência da sua espécie. Então, vamos pular
esperar este item aqui e vamos voltar no nosso texto. Vocês estão escutando, Michael? Sim. Ligaram alguma coisa aí. Vamos ver, povoamento da terra, Adão. A espécie humana começou por um único homem? Não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Podemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos na que há sinais, cerca de 40 mil anos antes de Cristo. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo, e se constitui tronco de uma das raças que atualmente o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes do Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com uma razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Eu tenho um texto, uma palestra do Dutra, como que é? Haroldo Dutra. Ele estava falando dessas raças que constituíram a raça humana, né? Então ele fala que tem os negroides na África, ou os mongóis na Ásia, e quando vêm os exilados de Capela, eles vão se situar mais ou menos ali onde hoje é a cidade de Kiev, na Ucrânia. Então, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala que eles saem desse, que é um altiplano, uma região bem alta, que eles saem dali e os exilados de Capela, cada grupo se dirigem para uma região, né? Então, 2 grupos descem em direção à Índia, que são os hindus e os árias. Um grupo vai para aquela região da Mesopotâmia, que são os o povo não é judeu, o povo é que dá formação para os judeus e os árabes, né? E um outro grupo vai para o Egito, que são as 4 raças que são os árias, os hindus, os semitas e os egípcios. São os 4 povos que vieram exilados de Capela, que aí começam a alavancar a terra numa maior, que foi quando a gente passou de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Tá? E isso aconteceu bem antes de 4 mil anos. Os povos que vieram de Capela, eles surgiram aqui na Terra, eles vêm 50 mil anos antes de Cristo. Uns 10 mil anos para poderem reencarnar aqui na Terra. Então quer dizer que esses povos têm mais ou menos 40 mil anos, né? Se a gente pegar o livro Vedas, que é dos hindus, eles contam a história de quase 20 mil anos atrás. Se a gente pegar alguns escritos chineses, falam também de vários milhares de anos, né? A base da civilização europeia, ela toda se calcou em cima do judaísmo, né? Então fica essa história de Adão aqui 4 mil anos antes de Cristo. Nós não temos histórias contadas por esses povos, tem dos egípcios que não é o que dá relação para os arianos e os semitas, né? Então a gente acabou adotando essa teoria de 4 mil anos, a Igreja Católica adotou isso, o catolicismo ele acabou dominando toda a Europa, né? Mas se a gente for ver lá nos Vedas, na história chinesa, a gente vai ver que as civilizações têm muito mais. Os Vedas têm 20 mil anos, os chineses têm acho que por aí até um pouco mais.
Diversidade das raças humanas. De onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Então, as diferenças físicas vêm do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí o que se dá com os filhos de uma mesma mãe, que educados longe um do outro e de modos diferentes, e nada se assemelharão quanto ao moral. Então, a parte moral é a convivência desse povo, né? Na revista Espírita eles falam de uma aldeia que tem, não sei, a Alemanha ali. São pouca gente, são 400 pessoas mais ou menos, mas que essas pessoas, elas todas se ajudavam. Então, nessa cidade, eles falam que é o prenúncio do que será no futuro, quando toda a humanidade conseguir se ajudar, né? Então, não tinha nem rico nem pobre, mais ou menos todos tinham a mesma situação econômica, social, eles se ajudavam mutuamente, né? Isso é interessante porque os nossos índios aqui também, embora eles tivessem divergências entre uma tribo e outra, que às vezes até guerreassem, mas quando dava uma pandemia numa tribo, a tribo, mesmo sendo inimiga, a tribo ia lá e ajudava. Por isso que tem aquele festival lá, o Parup, que era justamente quando essas tribos depois se reuniam, aí vinha aquela que recebeu ajuda, ela ia pagar a ajuda que recebeu. Às vezes eles recebiam uma tonelada de alimentos, eles pagavam com 1 quilo. Então, uma forma de não ter dívida um com o outro, né? É um costume. Se a gente tivesse essa acepção aqui, o mundo seria bem melhor, né? O homem surgiu em muitos pontos do globo, sim, em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram. Essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? Pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Aqui é uma puxão de orelha no Kardec. A pluralidade dos mundos. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Essa pergunta é bem interessante. A resposta mais ainda. Sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres irracionais, orgulho e verdade e vaidade. E julgam que só para eles criou Deus o universo. Realmente, nessa época aí ainda tinha o conceito, né, de que a Terra era o centro de tudo e que só a gente que existia no universo. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus. E não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Aliás, nada há, nem a posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. É a mesma a constituição física dos diferentes globos? De modo algum se assemelham. Materialmente, eles têm a mesma constituição. Fisicamente, né, a forma como a gente vê, eles podem ser bem diferentes. Assim, se a gente pegar só aqui no sistema solar, a gente tem os planetas rochosos, que são os internos, né, que é Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e depois a gente tem os planetas gasosos, que são os externos, Júpiter, Saturno,
Urano e Netuno. Plutão, que era também um planeta rochoso, hoje já perdeu a condição de ser planeta, né? Agora é chamado de planetóide, porque como ele tem, já encontraram 5 ou 6 aí semelhantes a ele. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tem organizações diferentes os seres que os habitam? Sem dúvida, do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Aqui temos 2 tipos de seres que habitam a Terra, cada um vivendo num meio distinto, né? A gente vive na Terra, os peixes na água, os pássaros no ar. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor por motivo de esse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela? Pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol e em nenhuma ponta tendes a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que lhe cabe desempenhar na Terra? Demais, não dissemos que todos os seres são feitos da mesma matéria que vós, outros, e com órgãos de conformação idêntica ao dos vossos? A gente tem alguma semelhança entre os seres, vamos dizer, hominídeos. Hominídeos seríamos nós, né? Entre os seres morais, vamos colocá-los assim. Então, a constituição material vai ser a mesma. Só que os órgãos também devem ser parecidos. Será que são? Tem a circulação, a alimentação, deve ser parecida, né? Que se a gente for olhar o nosso corpo, é uma máquina bem que se autossuprime, né? A gente tem os motores, a gente coloca o combustível, que é o alimento, tira a energia do alimento e isso daí alimenta o corpo inteiro, toda a máquina. Aqui tem uma observação de Kardec. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio em que lhes cumpre viver. Se jamais houvéssemos visto peixes, não compreenderíamos que pudesse haver seres que vivessem dentro da água. Assim acontece com relação aos outros mundos que, sem dúvida, contêm elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as mais longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível em ser a eletricidade, em alguns mundos, mais abundante do que na Terra, e desempenhar neles uma função de ordem geral, cujos efeitos não podemos compreender? Bem, pode suceder, portanto, que esses mundos tragam em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias a seus habitantes. Hoje já se sabe, por exemplo, que Júpiter ele emite mais luz do que ele recebe, né? Tem um livro que é Memórias de uma... Cartas de uma morta, que é da mãe do Chico. É um dos primeiros livros que ele escreveu. Ela vai visitar o planeta Saturno. E ela faz algumas considerações. Eu coloquei esse texto aí para vocês, as observações que ela faz, tá? Eu devo ter isso daí separado, eu coloco depois para vocês. Mas ela fica inebriada quando ela vai para esse planeta, viver as várias camadas que tem, como que as pessoas são. É bem interessante o texto. Aqui ele faz uma consideração sobre a parte bíblica e a criação. Isso aqui acaba não sendo uma pergunta, na realidade é toda uma exposição que Kardec faz, tá? Os povos han formado ideias muito divergentes acerca da criação, de acordo com as luzes que possuíam. Apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas dessas teorias. A que os espíritos apresentam confirma a opinião de há muito compartilhada pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se lhe pode fazer é de estar em contradição com o texto dos livros sagrados, mas o exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real, do que decorre da interpretação dada, ou que muitas vezes só tinha sentido alegórico.
A questão de ter sido Adão como primeiro homem, a origem exclusiva da humanidade, não é a única a cujo respeito as crenças religiosas tiveram de se modificar. O movimento da Terra apareceu em determinada época tão em oposição às letras sagradas que não houve gênero de perseguições a que essa teoria não tivesse servido de pretexto. E, no entanto, a Terra gira, malgrado os anátemas, não podendo ninguém hoje contestá-lo sem agravo à sua própria razão. Essa teoria que a Igreja só reconheceu no século passado, que a Terra não era o centro do universo. Até então, a Igreja, embora não discordasse mais abertamente, mas ela não reconhecia. Diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias, e põe a época de sua criação a 4.000 anos, mais ou menos, antes da era cristã. Anteriormente, a Terra não existia, foi tirada do nada, o texto é formal. Eis, porém, que a ciência positiva e inexorável ciência prova o contrário. A história da formação do globo terráqueo está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil, achando-se provado que os 6 dias da criação indicam outros tantos períodos, cada um de talvez muitas centenas de milhares de anos. Isto não é um sistema, uma doutrina ou opinião isolada. É um fato tão certo como o do movimento da Terra e que a teologia não pode negar-se a admitir, o que demonstra, evidentemente, o erro em que se está sujeito a cair tomando ao pé da letra expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Hoje em dia, infelizmente, tem pessoas que ainda acham que a Terra é plana, né? Com toda a ciência que a gente tem, com todas as provas que a gente tem, com esses satélites girando ao redor da Terra, fotografando a Terra longe da Lua, mostrando que a Terra é redonda, a pessoa acha que é plana. Então, não sei o que dizer a essas pessoas, tá? Dever-se-á daí concluir que a Bíblia é um erro? Não. A conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram em interpretá-la. Escavamos os arquivos da Terra, a ciência descobriu em que ordem os seres vivos lhe apareceram na superfície. Ordem que está de acordo com o que diz em Gênesis, havendo apenas a notar-se a diferença de que essa obra, em vez de executada milagrosamente por Deus em algumas horas, se realizou sempre pela sua vontade, mas conforme a lei das forças da natureza em alguns milhões de anos. Ou sendo Deus por isso menor e menos poderoso? Claro que não, né? Perdeu em sublimidade a sua obra por não ter o prestígio da instantaneidade? Indubitavelmente, não. Ora, mister fazer-se da divindade bem mesquinha ideia, para se reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que ela estabeleceu para regerem os bons. A ciência, longe de apoupar a obra divina, não mostra sob aspecto mais grandioso e mais acorde com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma dela se haver efetuada sem derrogação das leis da natureza. De acordo, nesse ponto com Moisés, a ciência coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Moisés, porém, indica, como do dilúvio universal, o ano de 1654, ano do calendário judaico, da formação do mundo, ao passo que a geologia nos aponta o grande cataclismo como anterior ao aparecimento do homem, atendendo a que até hoje não se encontrou nas camadas primitivas traço algum de sua presença, nem da dos animais de igual categoria, do ponto de vista físico. Contudo, nada prova que isso seja impossível. Muitas descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Pode dar-se que, num momento para outro, se adquira a certeza material da anterioridade da raça humana, então se reconhecerá que a esse propósito, como a tantos outros, o texto bíblico encerra uma figura. A questão está em saber se o cataclismo geológico é o mesmo que existir no é. Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite confundi-los, e desde que se achem vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe, provável ficará ou que Adão não foi o primeiro homem, ou que sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência, não há raciocínios possíveis. Forçoso será aceitar-se esse fato como se aceitaram no movimento da Terra e os 6 períodos da criação. A existência do homem antes do dilúvio geológico ainda é com efeito hipotética. Eis aqui, porém, alguma coisa que o é menos. Admitimos que homens tenham aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos antes do Cristo e que, 1.650 anos mais tarde, toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma só família,
Resulta que o povoamento da Terra data apenas de Noé, ou seja, 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito, por volta de 1700, encontraram esse país muito povoado e já bastante adiantado em civilização. A história prova que nessa época as Índias e outros países também estavam florescentes, sem mesmo se ter em conta a cronologia de certos povos que remontam a uma época muito mais afastada. Teria sido preciso, nesse caso, que de 2.300 a 1.700, isto é, no espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem houvesse podido povoar todos os imensos países então conhecidos, suposto que os outros não o fossem, mas também que nesse curto lapso de tempo a espécie humana houvesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. A diversidade das raças corrobora igualmente essa opinião. O clima e os costumes produzem, é certo, modificações no caráter físico. Sabe-se, porém, até onde pode ir a influência dessas causas. Entretanto, o exame fisiológico demonstra haver em certas raças diferenças constitucionais mais profundas do que as que o clima é capaz de determinar. O cruzamento das raças dá origem aos tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os cria apenas, produz variedades. Ora, para que tenha havido cruzamento de raças, preciso era que houvesse raças distintas. Como, porém, se explica a existência delas, atribuindo-se-lhes uma origem comum e, sobretudo, tão pouco afastada? Como se há de admitir que em poucos séculos alguns descendentes de Noé se tenham transformado ao ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo? Tão pouco admissível é semelhante metamorfose, quanto a hipótese de uma origem comum para o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo ao invés se explica admitindo que a existência do homem anterior à época em que vulgarmente se pretende que ela começou. Essas são as origens que Adão, vivendo há 6.000 anos, tenha povoado uma região ainda desabitada. Que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial, confundida com um cataclismo geológico, e atentando-se finalmente na forma alegórica, peculiar ao estilo oriental, forma com que deparamos nos livros sagrados de todos os povos. Isso faz ver quanto é prudente não lançar levianamente a peixe de falsas as doutrinas que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, desmentir os que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem caminhando de par com a ciência. Esse é o meio único de não apresentarem lado vulnerável ao ceticismo. Então, é isso. Feito. Vocês ficaram muito boazinhas. Aqui pensando. Tá pensando? O quê? Não, eu fico pensando. Eu tenho um amigo que ele é testemunha de Jeová, né? Ixi. Aí fala muito de Adão. E aí eu fico pensando, né? Quando ele começa a falar, é meio. Eu fico pensando assim, por que Deus permitiu várias religiões, né? E por que permite que tenha tantas opiniões diferentes, tantas coisas diferentes, entendeu? Todos nós vamos caminhar para a evolução, né? Mas às vezes eu fico pensando, sem querer ofender nenhuma religião, nem nada, se isso não atrasa o caminhar, o desenvolvimento dessas pessoas, né? Olha, também não quero falar mal, mas o testemunho de Jeová ele é muito bitolado. Ele não aceita modificação, ele não, sabe? Uma vez eu estava prestando serviço numa empresa e um dos diretores da empresa era testemunho de Jeová. Aí ele descobriu que era rotariano. Ele quis saber o que fazia o Rotary, né? Falei, o Rotary é uma reunião de homens de negócio e trabalho em prol da humanidade, né? Ele pensou, pô, isso não existe.
ninguém trabalha em prol do outro, não sei o que lá. Quer dizer, ele nem acredita no outro ser humano, entendeu? Então, como eles Eles se não ajudam muito aceitam, entre eles, né? Eles se ajudam sim, demais entre eles, demais, demais. eles são uma irmandade, né? Por Isso, isso que eles se muito bem ajudam, eles são irmãos. estruturada, né? Mas não sei. Mas eles não aceitam coisas diferentes. Eles, os Quakers, tem várias doutrinas cristãs que são divergentes do catolicismo, daquilo que a Sim, gente sim. conhece, né? Que são, você vê lá, os Quakers nos Estados Unidos, eles ainda vivem naquela comunidade, não pode ter luz elétrica, não pode ter fogão, não pode usar gás, não pode... Gente, você vai contra o progresso, É. né? Eles são, o Testemunha de Jeová, eles são extremamente honestos, assim. Sim, São extremamente honestos como pessoas. Mas eu não sei, eu acho que eles são meio que. Eles são treinados a não pensar, né? Eu acho que eles são treinados a não pensar de uma certa forma. é. Eu não sei. E ele fala muito de Adão, né? Porque na época de Adão, que a mulher veio da costela de Adão e não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu. Eles falam de E, Adão e falam pergunta para ele se a Terra é redonda, se ele acredita que a Terra é redonda, porque então, não, ele não trabalha mais comigo, né? Mas é que eu quero vou perguntar, mas não você sei fala se de eles vez não em quando. acreditam que a Terra é plana. Isso aí eu nunca questionei, mas assim, ele fala muito. Aí começa a falar assim das raças, né? E eu não sei, assim, de ter aquele discernimento, aquela coisa, né? Não sei, é muito estranho. Aí começa a falar assim, eu começo a lembrar dele, né? É difícil, né? É, Essa questão de várias religiões vai de acordo com a evolução de cada um, né? A evolução de não. cada um faz com Desculpa. que ele se enquadre melhor em cada uma dessas religiões diferentes, Que né? é o que ele consegue compreender até aquele momento, né? Exatamente. Então, aí eu fico pensando assim, pode falar, desculpa. Não, É, então, no meu entender, por que Deus permite várias religiões e várias opiniões? Para que a gente aprenda a se tolerar. Nós Sim. temos que aprender a nos tolerar. E você se vê, ó, não houver nessa, divergência, se todo mundo pensar igual, não vai ter o que fazer, Verdade. entende? Onde eu nessa, trabalho é uma mistura de religiões, né? Tem evangélicos, tem católicos, tem espíritas, tem várias ramificações, né, de evangélicos, tem presbiteriano, é, e uma até que tem aqui na minha rua que eu esqueci o nome. Tem várias, tem várias. Então lá a gente E, e, não discute religião. e você vê que o Res- princípio, assim, de cada religião, o problema não é a religião, o problema é quem está à frente dessa religião. Aqueles que estão Isso. e como ele pregando a está à frente, né? palavra, essas pessoas, o problema está nessas pessoas. Então a gente É, precisa ter uma compreensão de cada coisa. Vamos, sim. vamos encerrar, depois a gente continua a Não. conversa. Mas aí eu paro a gravação. Quem Ok. que vai fazer 2 a 1 para ver quem vai fazer a oração de encerramento aí? Fechadura. Eu Três Dedos. faço. para fazer. Eu faço. Alguém já falou que faz. Tá. Vamos assim, agradecendo ao Pai a oportunidade que tivemos hoje. Vamos agradecendo por tudo que temos, tudo que somos. E vamos assim, levando esse conhecimento à nossa mente e ao nosso coração. E assim vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus.